Contação de histórias. A contação de histórias é algo muito interessante e também importante para a educação infantil. O professor, ao contar uma história, ele deve conhecer bem o que ele vai narrar. Ele deve conhecer as características dos personagens. Por exemplo, se o personagem é muito grande ou é muito pequeno. E assim ele vai trabalhar a sua narração. E ele vai trabalhar as suas expressões faciais, fisionômicas. Porque para cada tipo de sentimento, de emoção, existe também uma expressão que a representa, que representa esse sentimento. Por exemplo, de tristeza, de alegria, de raiva, de frustração. E também a postura, o corpo é importantíssimo quando o professor vai contar uma história. Porque a história tem que atrair o aluno, levar ele a imaginar. E também com sabedoria, o professor pode, no meio de uma contação de histórias, trabalhar a alfabetização, o letramento, a matemática. E também os alunos vão desenvolver a escuta, a atenção, vão desenvolver o pensamento narrativo, a sequência lógica dos acontecimentos. Mas o professor precisa envolver os seus alunos. Ele não deve ficar somente parado. Assim a sua narração ficará monótona. Ele deve variar o seu tom de voz, de acordo com os personagens. Às vezes poderá ser necessário ele falar mais fino, mais baixo, mais grosso, mais grave, né? E assim o professor vai tornando a sua história bem legal, bem divertida, e os alunos vão desenvolvendo-se. Ele deve representar as ações dos personagens. Por exemplo, o personagem na história, ele caiu, então ele também faz ali o movimento. Às vezes o personagem deu uma risada. Às vezes o personagem está muito triste. Ou ficou muito bravo. Ou ele quis chorar. E assim o professor vai deixando a história bem atraente. E os alunos vão desenvolvendo até mesmo o seu interesse pela leitura. Vão aprimorando, conhecendo novas palavras. Por isso, é importante o professor também dedicar-se a essa área de conhecer bem as estratégias, como usar o seu corpo em favor do desenvolvimento e das aprendizagens do aluno, sempre tendo em vista a ludicidade, tendo em vista o prazer provocado também pela manifestação artística, pela manifestação da contação de histórias. Tchau, tchau!
Outra dica importante para a contação de histórias é usar elementos lúdicos, como por exemplo, cenários, fantasias, fantoches, gravuras. Isso ajuda muito na imaginação da criança, ela sonha, ela viaja e ela gosta muito. Escolher historinhas diferentes das que as crianças já conhecem é muito importante, pois contribui para a aprendizagem e desenvolvimento. Com isso, o professor deve escolher historinhas que desperte o interesse e a curiosidade e que estimule a imaginação, levando as crianças a descobrir novas aprendizagens. Abraço. Outra dica importante para a contação de histórias é cuidar do tom da voz, adequando às diversas situações de narrativa. Por exemplo, se é um homem, se é um animal, um macho, aí fala com a voz grossa. Se for uma fêmea ou uma mulher, fala com a voz fina. Isso é muito legal. Como adequar uma história conforme a faixa etária da criança? Contar a história para as crianças é muito importante para a formação delas. Na pré-escola, dos 0 até os 3 anos, as crianças ainda não sabem ler e nem escrever. Neste caso, a história pode ser contada de forma interativa, com o uso de imagens no formato de cantigos de ninar, com entonação de voz carinhosa e melosa. As histórias de bichos são muito indicadas para essa faixa etária. Temos a faixa etária dos 4 aos 6 anos de idade. As crianças também ainda não sabem ler e nem escrever, mas elas já assimilam boa parte da história contada. Para essa faixa etária é indicado pequenos contos de fadas com enredos simples, mas com poucos personagens. A entonação de voz não precisa ser mais melosa, mas de forma carinhosa. O uso de imagens e cantigas também ajuda. Temos ainda a faixa etária dos 7 aos 12 anos. Para essa faixa etária, as histórias têm que ser mais bem elaboradas. A eloquência e dinamismo do professor, ao contar a história, deve ser evidente. Em todas as faixas etárias, o linguajar também deve ser apropriado. À medida que as crianças vão crescendo e se desenvolvendo, o vocabulário vão se ampliando e ficando muito entusiasmados e concentrados. Por isso, a forma de contar as histórias deve acompanhar esse desenvolvimento e crescimento das crianças. Uma dica muito importante para a contação de histórias é você preparar, ensaiar antes de contá-la.